Salve, 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 minha gente. Aqui tá Pai João para conversar um pouquinho com vocês e a gente se encontrar para que nós possamos fazer nosso trabalho. Na verdade, eu estou fazendo parte dessa equipe, né? Porque fui convidado a participar desse movimento novo de conhecimento, de espiritualização, com uma equipe muito boa. Eu estava lá na minha casa, lá onde eu moro, no meu astral, lá, com meus cachorros. Entendeu? Muito cachorro. Mais de 2.000. Monte, não dá nem para contar. Eles morrem com problema, eu vou lá, pego eles e vamos trabalhar. Mas é claro que minha história não é esse meio do cachorro. Hoje eu faço isso porque eu gosto muito. Me faço aquilo só que eu gosto. Mas houve época em que eu não acreditei que devia fazer só o que eu gostava. Que eu devia fazer uma opção de coisa. E eu acreditava no trabalho de ajuda, era muito cristão, queria ajudar, mas era cristão na moda de negro, né? Tudo misturado. E eu comecei a dar incorporação aqui e acolá, mas peguei um médium bom lá no Rio de Janeiro, né? E um médium muito bom. E com ele a gente fundou a Umbanda. A Umbanda. Ou seja, fazer esse espiritismo dos outros lados, dos guardiãos e de outras coisas. E junto com muita gente daqui, junto com as correntes, passar para o povo interessado, nosso conhecimento, né? Nessa maneira de enfocar, né? De meio índio, né? Meio caboclo Jurema, meio xamã, meio africano, meio espírita, misturar minha coisa toda lá do espiritismo que a gente vive misturando aqui no astral. E fomos lá com aquele que tinha bom coração e que queria fazer o trabalho de caridade, queria fazer o trabalho em prol do povo que estava perdido, sofrendo. Isso foi uma experiência maravilhosa. E a Umbanda cresceu e está até hoje aí, sofrendo as modificações, pouco a pouco, do modernismo, de outras correntes, de outras forças, mas sempre Umbanda. Sempre com as correntes do astral, entrando, né? E trabalhando, e abrindo os caminhos, mas uma coisa meio oriental, uma coisa com os médicos, uma coisa com caboclo assim, assado, com índio americano, com tudo. Mas onde você vai, Umbanda tal, Umbanda sempre teve, porque Umbanda é o modo de mostrar a Aruanda. É o povo daqui no serviço de socorro e ajuda diante do desencarnado. Isso sempre existiu, mas é no Brasil que isso ficou bem claro, as entidades, a coisa das entidades, as entidades. Claro que misturou muito aí com candomblé e outras crendices, mas tudo tem o sabor do Brasil, né? Tudo tem o sabor das forças da cultura. O importante é a mensagem, o importante é o recurso, o importante é a ajuda, o importante é o amor, o importante é o que a gente faz, a paz que a gente cria e o melhor que a gente pode fazer para esse mundo. E a liberdade é muito boa, muito boa. Cada um quer fazer do seu jeito e acha que está com o dono da verdade. Mas isso daí é a vaidade e o orgulho, que é a pior doença do ser humano. Os ego, né? Como fala agora modernamente, porque os ego, o ego, tem muito ego, e o povo fica muito nessas coisas. E é verdade, é verdade. Né? Porque já nasceu meio assim. E já nasceu querendo mostrar que era mais humilde que os espíritas kardecistas. Não, porque nós somos caboclo, nós somos ser humildes. Eu mesmo fiz isso. No rompante raiva, disse, não, vou sair daqui, vou fundar Umbanda. Mas eu estava, né, de orgulho ferido, não percebi não. Mas de qualquer maneira,
O propósito era bom, fazer outro negócio lá e todo mundo concordou comigo, e nós fomos. Mas aí nós queríamos ser muito humildes, então era pé no chão, era tudo muito cru, como era o negro da época, né? Muito pobre, muito cru. E ficou aí uma coisa de meia humildade, meia farsa também. Porque os espíritas também orgulhosos diziam que eles eram os verdadeiros cristãos, que católico não era verdadeiro cristão, era corrompido. Mas eles eram muito metidaço, de orgulhoso. Quando os pretos foram lá se comunicar, em Niterói, lá na federação, eles mandaram a gente calar a boca que a gente era obsessor só porque eu era preto. E me apresentei como preto velho. Entendeu? E aí eu fiquei com raiva e peguei o médico com toda a minha força. Nós vamos sair daqui, vamos fazer um negócio melhor que isso aqui vai acabar e nós vamos estar em todo o Brasil. Porque eu sempre fui assim mesmo. E fui embora, e peguei o pessoal todo, e as falanges, as aruandas que estavam querendo se definir mesmo, e começamos a campanha. E olha que a coisa foi. Foi porque tinha aqui, né, minha gente? Foi porque Deus ajudou. Embora, hoje, quando eu volto para trás, puxa, às vezes a gente faz as coisas boas, mas é movido pela raiva, né? Se não é a raiva, a gente não faz justiça, a gente não mostra quem é. A raiva bem usada até que faz bem. Faz. Eu, pelo menos, fiz, naquele momento. Soube ser inteligente para usar bem, positivamente, fazer uma coisa linda que é a Umbanda. E ela está aí, para o povo, está aí para os espíritos todos, para as entidades, para as correntes, para as falanges. Está aí. Agora eu, depois disso, aí de um bom tempo, eu gosto muito. Então, às vezes, eu venho aqui num, depois vou lá no outro, depois eu vou lá no outro, e tem uns que eu gosto, porque são mais sinceros. E aí quando fala, vamos pegar lá o Gaspareto, lá, aquele médico famoso, vamos pegar ele para fazer os Filhos da Luz, vamos passar uma porção de coisa que o povo não conhece, nem o pessoal da Umbanda. Os princípios da coisa, princípio da magia, princípio da vida, das leis da vida, como é que a vida funciona na eternidade, e eu me interessei. Vamos lá ajudar ele, vamos lá ajudar. Esse projeto me é curioso. E aí tenho vindo. Estou seguindo ele aqui, podendo ajudar quando posso, porque eu tenho meu serviço. Quando eu não estou lá com meus cachorros, que também é meu serviço. E aí eu venho e entro na rodada aí dos assuntos em pauta, para modo de ensinar, né? Porque aqui dos Filhos da Luz nós não estamos fazendo Umbanda, nós estamos ensinando as leis. Por que teu destino é assim? Como é que você melhora? Como é que você funciona? Como é que funciona a sombra? Como é que funciona o espírito? Como é que funciona a alma? Tudo isso a gente tem. Como é que funciona a vida? Magia, o que é a magia de verdade? Quais os princípios verdadeiros dessa ciência? Como é que se usa? Onde é que está o inútil, o fantasioso aí no mundo? Porque tem que acender com a mão esquerda, com a mão direita, Exu disso, Exu daquilo, para ficar no folclore. Meu filho, quando a gente é guardião, né, que eles chamam de Exu por causa do sincretismo com o candomblé, mas a gente é guardião. Quando a gente é guardião, magnetizador, entendeu? Cada um tem seu jeito diferente. Embora seja da mesma corrente, da mesma falange, porque agrupa, né? Os caboclos, não é isso? Os ciganos, as pombas-filhas, tudo isso ajunta. Mas nós é que estamos prestando serviço perto da terra. Tem os médicos, tem os médicos. E tem as entidades de luz, que são outras pessoas. Tem os elementais da natureza, as forças da natureza, que também nós trabalhamos na magia. Magia é uma arte humana. É uma arte que o ser humano e um poder natural em nós. Todo mundo faz magia. Quando você tem uma fé, e essa fé faz concretizar lá fora aquilo. Isso é magia. Porque mexendo aqui dentro, você criou um fenômeno lá fora, uma mudança lá fora, um fato lá fora, sem agir lá fora, só agindo aqui.
Isso é magia. Então, a gente também usa os elementos material para magia, porque não é a matéria, mas a quintessência de uma vela, de uma erva. A gente usa o espírito da erva, porque tudo tem espírito. Antes de ser um átomo, é espírito. O espírito que forma a energia, que forma o átomo, que forma as correntes energéticas, que forma a matéria. Então, nasce lá atrás. A gente mexe com o princípio. O princípio está lá atrás. Está entendendo, gente? O princípio está atrás. Quando eu vou no meu espiritual, e já me comunico com o mundo dos princípios, e movo na declaração da minha força espiritual. Magia. Essa força de magia está no teu ser humano que está criando seu destino todo dia, para bem ou para mal. Essa força é a capacidade da sombra do ambiente, aquela que cuida do mundo externo. Essa sombra do mundo externo, ela vem e passa de acordo com a tua postura. Não é só pensamento, não. É postura. É o corpo inteiro na atitude, naquilo que é. E ela vem e vai naquilo. Ninguém vê nada, mas ela foi. De repente ela mudou ali. Mudou. Para bem ou para mal, mudou. Mudou. O homem é assim, o homem é rico, o homem é pobre, porque tem atitude que faz a riqueza ou a pobreza. Sucesso ou fracasso. A doença ou a saúde. É lei. Então, magia não é coisa de ficar aí assim correndo em livrinho, não. Não é nada disso, não. Tem muito folclore atrás disso. Magia de dentro é do homem. É do ser. E é muito melhor que você saiba que tem, do que não querer estudar esse assunto. Porque você está usando errado e está se prejudicando. Quando eu estou aqui ensinando, não é para ensinar o povo a fazer porcaria, porque o povo vai fazer porcaria de qualquer jeito. É ensinar para ele usar direito. Porque não dá para tirar. Ah, não gosto de mexer nisso. Opa, João. Esse negócio é perigoso. E porque você acha que você já não tem, já não está mexendo no teu dia a dia? Hein, demônio? Hã? Então vamos parar com isso. Se você tem e está usando errado, você está se prejudicando. E por quê? Porque não tem conhecimento. O conhecimento é para libertar. Porque quem quer usar errado vai e usa errado também. Não é por isso que nós temos que esconder a verdade da vida, do que é o ser humano e quais são as condições verdadeiras que cada um tem. Que a natureza dotou, porque o ser humano não é pequeno nem porcaria. Porque ele foi feito para viver para sempre. Sempre. Então é muito grande, poderoso. E ele precisa de orientação e é por isso que eu estou nesse projeto. Aqui com o menino, os filhos da luz. Porque eu quero ajudar nessa coisa, para ficar gravado, para espalhar pelo mundo. Entendeu? Para botar a mediunidade nessa máquina aí que você está me vendo. Entendeu? Para falar as verdades, para ensinar, para explicar. Você ir fazer seus testes aí para provar você mesma aquilo que eu estou falando. Porque aprender só na cabeça não funciona, não. Tem que aprender a fazer. Tem que aprender a ser, tem que aprender a chegar lá onde você quer. Fazer e agir na lei, que são as condições da inteligência da natureza. Natureza inteligente. E a ciência está longe de perceber esses detalhes. Ainda não chegou. Um dia chega, né? E a verdade está aí para qualquer um. Tem que ter olhos para ver e não ficar na crendice. Acostumado no atavismo, nos vícios. Sei lá, perguntar melhor as coisas. Cada porquê tem que ser encontrada a resposta. A inteligência é a nossa luz. Quem fecha os olhos para a inteligência, na ignorância da crendice, vai para as trevas.
E as trevas é o tua dor e teu sofrimento, teu abandono. Por isso, é hora da revelação. É hora de uma nova compreensão. Então é por isso que eu quero participar. Falei aqui pro pessoal, se é assim eu participo. Vou dar minha força, na esperança que tudo quanto é ubandista venha chegar a conhecer de uma forma ou de outra as leis, como elas são de verdade, para que isso acrescente, né, a essa, some com os conhecimentos da espiritualização do brasileiro e da humanidade. Eu vou parar por aqui, minha gente. Salve, salve, salve. Fica capaz, hein? Capaz.